o pergaminho de Esther é lido em voz alta, e a alegria e caridade e banquetes de celebração são ordenados aqui. É mandado dentro do livro. É por isso que é algo que, que é bem alegre. E você vê, tem um pergaminho que é lido. A história relatada no livro de Esther ocorreu 450 anos antes da era comum ou de Cristo, né? O preceito mais destacado na observância da festa de Purim é a leitura do livro, popularmente chamado uma Megillah, e a razão é porque é um pergaminho. Mas, então, a leitura é importante. E na sinagoga, na noite de Purim, tem um serviço, e também de manhã, quando eu falei que é lido, e é uma barulheira. É quando dentro da sinagoga vai ter bastante barulho, né? E o nome Purim, interessantemente, deriva da palavra pur, sorteio em persa, pela qual Ramã estabeleceu a data para aniquilar o povo judeu. Então, o propósito central de Haman e do drama dentro do livro era genocídio. Inclusive, nós podemos ler no capítulo 4, versículo 13, nós vamos ver daqui a pouco a definição de genocídio. Hoje vocês estão ouvindo Israel está fazendo um genocídio. Israel, com os seus reféns, povo que foi sequestrado, nenês, mães, moças jovens, rapazes jovens e adultos e idosos, sendo mais de 130 dias dentro dos túneis ou dentro das casas de pessoas lá, sofrendo. E Israel, quando quer ir atrás, se chama genocídio. Então você pode ver daqui a pouco a verdadeira definição, né? E apesar de ser uma das 5 cinco rolos, universalmente conhecida como Megillah, é a mais importante. E Purim tem se tornado mais importante das festas para o povo, né? Por causa da ênfase dada à sua leitura pública e pelo fato de que é a única lida de um rolo de pergaminho. Mas tem mais, né? O livro de Esther na Bíblia hebraica é o último das 5 Megilot. O motivo para isso, segundo o Talmud, o lugar é Bava Batra 14b, é a ordem cronológica que tem. E por causa que Daniel viveu durante os reinos de Nabucodonosor, Belshazzar e Dario, e Mordecai e Esther viveram durante o reinado de Ahasverosh, e Esdras viveu durante o reinado de Dário II, que foi o sucessor de Ahasverosh. Então nós podemos ver que aqui tem um lugar dentro da história e que Daniel estava dentro daqueles que provavelmente influenciou o que está acontecendo. Então, assim também é a sua ordem de leitura durante o ano, né? Tem o Cânticos do Cânticos, que é lido em Pesach, Ruth, que é lida em Shavuot, e aí nós temos o livro de Lamentações, que é lida em Tisha B'Av, e você pode procurar para saber o que é, para nós não tomarmos tempo, e Eclesiastes é lido em Sukkot, e o livro de Esther em Purim. Então, não é uma festa jogada aqui, né, que de repente aparece, mas faz parte do ciclo de leituras bíblicas que são feitos na sinagoga, na maioria, mas, como meu pai fez, nós lemos em casa. Então, muitas circunstâncias contribuíram para que o livro de Esther fosse o mais conhecido dos livros bíblicos pela maioria dos judeus. A circunstância dramática e simples e intensa ao mesmo tempo, e o fato de que a vida da personagem
Esther é muito, muito importante para as crianças, para jovens e adultos. E é uma festa alegre, na qual, como nós falamos, a leitura é feita e tem uma verdade moral. É uma história, né, que contém um vilão, Haman, né? E ele é o protótipo, diz, do perseguidor de Israel pelos séculos. E sua queda sempre consistiu de uma esperança para o meu povo e um refúgio para o povo judeu oprimido em todas as gerações. Então, o livro exemplifica de modo conciso, mas efetivo, o milagre da eterna, né, eternidade de sobrevivência do judeu. Então, tem muito a ver com hoje, né? E nós vamos ver o porquê um pouquinho mais. A palavra purim é metade hebraica, metade acadiana, né? Pur é uma palavra acadiana que se refere ao lançamento de sorte para determinar um resultado. Quando Ramá estava decidido que ele iria matar os judeus, ele lançou Pur para decidir, para ver por sorte, e caiu no dia 13 do mês hebraico de Adar. O estudioso de linguística, Joel Hoffman, ensina que a palavra Purim é a pluralização hebraica da palavra não hebraica. A gente faz isso no Brasil também, né, com bastante outras palavras. Mas, afinal, quem que é o autor de Esther, né? Esther 9:20 nos diz que é escrito por Mordecai, reescrito com colaboração da rainha Esther. É claro que eles escreveram. O Talmud na Bava Batra 15a afirma que foi escrito pelos homens da grande assembleia, referindo-se a Mordecai, que era um dos seus membros. Ele era um homem importante, né? Ou sugerido que todo o corpo, subsequentemente, editou o livro antes da sua canonização, né? E então nós estamos vendo que, como foi falado antes, que os eventos acontecem fora de Israel. É a única festa que comemora acontecimentos, uma história completa fora de Israel, que não tem nada a ver com a ida para Israel, como Pesach e outros. Então, é único no fato de que é uma comunidade judaica ah, fora de Israel que não estão fazendo nenhum esforço para voltarem à terra. Então, olhamos isto de duas maneiras. Eles estavam bem, eles estavam prosperando, eles estavam ajudando, mas de outra forma, será que eles não deveriam ter voltado? Então, esse debate tem muitas vezes acontecido dentro da comunidade judaica, e então Esther solicitou aos sábios para comemorá-lo por suas gerações. Nos últimos capítulos ela fala isso. Então, foi adicionado às Sagradas Escrituras, né? Muitas frases no livro são apresentadas como evidência da origem divina, né? E existem quatro leis que os judeus devem observar, nós fazemos, para podermos comemorar Purim. E vestir-se fantasiado não é uma delas, né? Que pena, né? Ah, mas as quatro chamadas halachot, leis associadas a Purim, vêm diretamente do capítulo 9, versículos 21 e 23. Então você pode abrir lá, né, os versículos 21 e 23 dizem: ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros,
e dádivas aos pobres. E os judeus encarregaram-se de fazer o que já tinham começado, como também o que Mordecai lhes tinha escrito. Então, é aqui que você pode ver, né, as quatro alahot. E vamos colocá-las aqui. Desfrutar de uma seudá, um banquete, um jantar. Ler e ouvir o canto ou a leitura da Megillah, o livro de Esther. E também dar Mishloach Manot. Nós chamamos, né, que é a troca de presentes entre amigos. E tem uma tradição que nós temos um intermediário que leva esses presentes. Não é interessante isso? Em outras palavras, eu não levo diretamente para casa do meu amigo. A gente manda um intermediário. Não é interessante isso? Um intermediário trazendo um presente. Então, aí temos o último, que é Matanot Le'ev Yonim, que é dar presentes ao pobre. Essa é uma época quando em volta da comunidade judaica você vai ver muitos pobres, até aqui no Brasil, que eles sabem que em Purim é para nós darmos caridade, né? Então, a característica mais marcante do livro de Esther é, como o professor Sayão falou, omissão do nome de Deus. Mesmo onde está claro que o autor se refere à divina providência, ele se esforça para não mencionar o nome de Deus. Então, tem um esforço feito para isso. Várias razões são sugeridas para esta peculiaridade. A mais popular é do exegeta Avraham Ibn Ezra, que não está mais vivo. Ele sustenta que o livro foi originalmente escrito por Mordecai para ser enviado aos judeus de todas as províncias e foi subsequentemente copiado pelos persas e incorporado aos registros históricos dos seus reis para que esses não substituíssem o nome de sua divindade pagã pelo nome divino, então o nome de Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacob, foi omitido inteiramente. É uma das maneiras, dando a narrativa semelhante de um conto secular de uma nação escapando por pouco da aniquilação e proclamando um festival para comemorar a sua salvação, né? Então, já que o livro registrado no cânon é uma cópia dessas cartas, permanece sem qualquer menção do nome de Deus. Não é interessante isso? Esse aspecto oculto se revela na Megillah, com a ausência do nome divino. Se o nome de Esther em hebraico significa ocultamento, os sábios afirmam que a menção do rei na história alude a Deus. Em outras palavras, Deus age através de Ahasverosh, enquanto Deus mantém o seu rosto escondido. No hebraico, nós chamamos isto Hester Panim, o rosto escondido. Inclusive, Deus fala em um dos livros das profecias sobre o fato de que ele iria esconder o rosto de Israel por causa de desobediência. Mas essa é outra história. O Talmud afirma que quem lê a Megillah de trás para frente não cumpre com sua obrigação. O que é de trás para frente? É a maneira que se lê uma história normalmente. Do que estão falando, então? O Baal Shem Tov, um famoso rabino, oferece uma explicação singular. Se o indivíduo lê a história de Purim pensando que os eventos relatados ocorreram apenas no passado, de trás para frente, e não são relevantes na nossa época atual, não entendeu o sentido da leitura. Então, isso quer dizer que eu, você, nossos filhos, os jovens da sua comunidade, eles precisam ser expostos ao livro de Esther para entenderem hoje o mundo, como agirem e o relacionamento com Deus. Então, a história de Purim se relaciona diretamente
com o nosso mundo contemporâneo. Como que é isso? E nos ensina como um judeu, para nós judeus, deve se comportar em todas as épocas, assim como ocorreu no passado. Só que isso não é somente para o judeu. Nos ensina como nos comportar. Interessante, né? Como a própria Megilá nos conta, quando celebramos Purim a cada ano, seus milagrosos eventos são lembrados e comemorados. Megilá 9:18. Megilá quer dizer o livro de Esther. São comemorados em nossa vida. Nós nos encontramos, nós judeus nos encontramos no momento da história de que até uma criança, quando vai ouvir este relato, quando os pais vão ler, vai falar: olha, isto tem relevância para mim hoje. Então, nós vemos que fala sobre alguns acontecimentos no passado que vão nos ajudar a entender por que que isso tem a ver com Mordecai e Esther e também tem a ver com nós. Então, todo mundo conhece Moisés, né? Viveu no ano 1400 e o adversário dele era o Amaleque. O herói Moshe, Amaleque o adversário. Heróis, o segundo herói era o rei Saul, no ano 1000, e o inimigo era Agag. E aí temos, olha, tá Mordecai, você conhece como Mardoqueu, mas o nome dele em hebraico é Mordecai, no ano 400, e o inimigo, o adversário é Ramá. O que todos esses têm a ver um com o outro? E Êxodo 17:8 diz, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Então, quando que foi isso? Isto foi quando Israel já tinha saído do Egito, estava a caminho da terra prometida, e diz: pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai, peleje contra Amaleque, e amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, tendo na mão a vara de Deus. Lembra disto? Quando a mão ficava para cima, eles ganhavam. Quando começava a baixar, era contra Amaleque. Quem era Amaleque? Versículo 14 diz, então, disse o Senhor a Moshe, escreve isto para o memorial num livro, relata-os aos ouvidos de Josué, que eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu, porque ele atacou Israel. Números 24:20, e vendo os amalequitas, proferiu a sua parábola e disse: Amaleque é a primeira das nações, porém seu fim será a destruição. Você lembra da história de Bilam, Balaão e Balac, o rei dos Moabitas? Quem eram os Moabitas? Descendentes do filho, descendentes de Abraão, descendentes de Lot, das filhas. Então, eles contrataram este Bilam para amaldiçoar. E enquanto ele estava planejando e tentando amaldiçoar os judeus, ele viu os amalequitas. Ele estava no cume e dava para ver as tribos, as tendas dos judeus lá embaixo. Os judeus não sabiam nada que estava acontecendo, mas ele estava lá e ele estava tentando amaldiçoar, e olha o que Deus colocou na boca dele. Proferiu a parábola Amaleque, a primeira das nações, porque eles eram muito poderosos. Porém, seu fim será a destruição. Apesar de ser mencionado em Números 31 em relação aos reis midianitas, Balaão não é midianita, nem moabita, nem como Balaque. Ele era arameu. Isto é afirmado explicitamente no primeiro oráculo de Balaão, onde ele diz: Balaque me trouxe da Síria, em Números 23. O que isso tem a ver? Nós vamos ver. Em Números 22:5, afirma especificamente que ele é da cidade de Petor, geralmente aceita como sendo a antiga cidade arameu de Pitru, localizada onde hoje é o norte da Síria. Tudo isso tem a ver com o fato, porque na narrativa de Números, a designação de Balaão como arameu sublinha
a sua posição como estrangeiro, que não tem nada a ver com esse conflito entre os moabitas e israelitas. Ele está fora. E ele foi chamado para amaldiçoar. Então, aqui entra, dentro de tudo isso, as pessoas que não são judias, as pessoas que são realmente estão de lado assistindo o conflito. Tem alguma coisa a ver com hoje? Aqui, como na história, o povo judeu, vemos a posição do não judeu como neutro, sendo parte da plateia, da história. Desculpa, não é do mundo, é do mundo. Da plateia da história do mundo, assistindo o que está acontecendo com o judeu. É isso que está acontecendo hoje. E com a escolha de, número um, defender. Número dois, se omitir. Ou número três, participar. E hoje é o que estamos vendo. Tem aqueles que estão assistindo e falando: eu vou ficar de lado do judeu, eu vou soltar a minha voz. Outros, eu sou neutro. E outros, como nós vemos, que estão hoje participando. Então, em Deuteronômio 25, 17 e 19, nós vemos: lembra-te de que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Amaleque atacou os judeus depois que eles tinham saído do Egito e estavam a caminho da terra prometida, ele os atacou e atacou os mais velhos, os mais fracos. E diz: como te saiu o encontro no caminho, feriu a tua retaguarda, todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Então, nós vemos que Amaleque faz parte daquele histórico de inimigos com o propósito de aniquilar os judeus. Agora, nós vemos na história de Esther que existem três reis que estão escondidos. Amaleque é o primeiro rei. Ele não aparece na história de Esther, mas você vai ver por que que ele tem. E aí tem um outro rei, Agag, que conheceu Saul. E aí, desculpa, Ramã não é o rei. O terceiro rei eu vou falar no final. E 1 Samuel 15:8 nos diz: e tomou vivo Agag, rei dos Amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu ao fio da espada. Quem que fez isso? Saul. Por que que ele fez isso? Ele desobedeceu a Deus, porque Deus falou que os Amalequitas não podiam ser deixados viver, porque eles iam influenciar os judeus e tirá-los do caminho de Deus. Então nós vemos Saul deixou que a descendência de Amaleque, que era o rei de Agag, continuasse e não parou lá. Então, Amã não foi somente um agagita, tá bom? Ele foi descendente de Agag, a Bíblia diz isso aqui no livro de Esther. Mas nós aprendemos que Mordecai era da tribo de Benjamim e descendente de Quish. Quem era da tribo de Benjamim, descendente de Quish? Rei Saul. Então nós estamos vendo o descendente de Amaleque, Agag, tendo um descendente Ramã. E nós vemos Moshe tendo o seu descendente e Mordecai sendo descendente de Saul. É uma briga que continua por quanto tempo? O que que está acontecendo aqui? Eu pensei que era só a história de Esther e Mordecai, mas agora eu estou vendo que é pela história do povo de Israel que esta tentativa de aniquilar continua. Então, se você não sabia, eu acho que você sabia, rei Saul era da tribo de Benjamim. Seu pai foi Quish. Em Esther 3:13, nós podemos ver
o plano de Haman. E as cartas se enviaram pelas mãos dos correios de todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e fizessem perecer todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Você quer uma definição de genocídio? Como eu falei no começo, está aí. Destruir, matar, fazer perecer todos. Israel não está fazendo isso hoje, mas naquele dia, Amã planejou isso. A inimizade entre Mordecai e Haman foi um clímax dramático de uma batalha que durou quase 1000 anos. E esta batalha continua, porque não é somente o rei Amaleque, não é somente o rei Agag, mas é aquele que é considerado o rei, o controlador do mundo, Hassatan, Satanás. Esses três estão escondidos dentro da história de Esther, prontos para continuarem. Então, nós temos aí Mordecai com a Esther. Lembre que Esther foi menor, ele a criou, era filha de um dos parentes dele. Então, ele tem um relacionamento com a Esther a longo tempo. E em capítulo 4 de Esther, você vê que ele, daqui quando ela era pequena até agora, né, no capítulo 4 a barba dele não é mais branca, ele juvenesceu, né? Mas essa é a Esther e Mordecai falando com ela. E olha no capítulo 4 versículo 14 o que ele diz. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino. Nós estamos vendo uma cultura na qual a mulher era propriedade, o homem, especialmente o rei, decidia sobre vida ou morte. Vocês viram no começo da história, Vasti recusou dançar sem roupa na frente desses homens bêbados, e o que fizeram? Eles mandaram ela embora. Ele a baniu. Alguns dizem que ela morreu, não sabemos, mas sabemos que ela não ficou mais lá. Porque um homem achou e controlou. E agora, Mordecai, você pediu para eu esconder que eu sou judia. Que ele falou isso no começo. E agora, você vem para mim e você fala que eu devo chegar perante o rei e eu devo falar sobre este Haman e o plano para destruir os judeus? E aqui nós vemos de novo o papel central da mulher na história do povo judeu. Dentro da cultura antiga, o homem podia fazer muitas coisas, mas a mulher, isto daqui é uma prova de que Deus está nesta parte da história dos judeus. Foi planejado por Deus. E nós podemos lembrar do papel das mulheres Esther, Sara, Rivka, Rebeca, Rachel, Leia, Miriam, lembra de Miriam que ficou lá corajosa assistindo Moisés lá boiando no rio, e ela teve a coragem de se aproximar a princesa do Egito. E a Yocheved, a mãe, que teve a confiança em Deus de colocar o seu filho e colocá-lo no rio Nilo, deixando ele lá, riscando a vida dele com os crocodilos, com as cobras enormes. E aí, Débora,
a general. Olha o seu papel, mulheres. Olha o que Deus pode fazer por intermédio de vocês. O que Esther fez foi surpreendente. Ela arriscou a sua vida, sendo só um objeto. Claro que Deus, a Esther diz que ela encantou os olhos do rei, mas ele tinha outras esposas e diz claramente aqui que ele não tinha visto há mais de 40 dias. Ele estava com outras mulheres concubinas, outras mulheres do harém. E ela chega perante ele. A escolha que ela teve é uma lição, é um enorme exemplo para as mulheres hoje. E não somente isso, o papel central da mulher não judia na história do povo judeu. Vocês já ouviram falar de Shifra e Pua? Eram as parteiras que tinham ordens do faraó para matarem Moisés e todos os meninos judeus. E elas desobedeceram e foram cobradas pelo faraó. Poderiam ter perdido suas vidas. Elas não eram judias, eram egípcias. E Raabe, a prostituta, e muitas outras. Um exemplo para nós hoje. Para lembrarmos a inimizade entre Mordecai e Haman. Era um clímax dramático de uma batalha que durou quase 1000 anos. E esta batalha continua. A batalha contra o meu povo, os judeus, ainda o rei deste mundo tenta aniquilá-los, tenta nos aniquilar. Não vai acontecer. Mas o que nós estamos vendo é o divisor das águas. Como diz no livro de Miqueias, chegou a hora da decisão dos não-judeus, porque o mundo mudou em 7 de outubro. Nós temos o histórico perante os nossos olhos hoje, aqui na palavra de Deus, e o que está acontecendo hoje. Como que Deus quer lhe usar? Falo com as mulheres, mas também falo com os homens, com cada um que está ouvindo. Esther, o livro de Esther, este relato histórico, tem muito a ver com a sua vida e a minha vida hoje. E que eu e você sejamos fiéis a Ele, seguindo a direção de Deus, porque cada um que conhece o Mashiach tem o Espírito dele dentro de ti.